Hoje eu vou fazer o estudo de 2 jogos com EV positivo para que a gente possa trabalhar no método que eu trouxe e venho difundindo aqui no nosso território, no CS. No entanto, só vou escolher um deles para fazer a abordagem e a gente vai fazer a abordagem juntos ao longo desse vídeo e eu vou te explicar o porquê que eu vou escolher somente um deles e não os dois, mesmo os dois tendo EV positivo. Bom, primeiramente eu quero te mostrar aqui do lado o C-Score, onde a gente vai fazer a análise quantitativa desses 2 jogos. E antes de mais nada, eu quero te mostrar o meu grupo free no Telegram, que é onde eu mando muitas das entradas que eu faço nesse método com vocês e comento aqui também de outros métodos que eu faço. Se você ainda não estiver lá, tiver interesse de participar, o link está aqui na bio, clica aí no link aí do meu site e vai no botãozinho desse grupo gratuito, tá? Fica à vontade, tenho certeza que se você se juntar por aqui, você vai evoluir e muito o dia a dia do seu trader esportivo. Show! Também tem a planilha de gestão desse método em questão que eu vou mostrar hoje nesse vídeo. Se você ainda não tem essa planilha, o link também está aqui na bio, é gratuito, fica à vontade para baixar. Nela você vai ter direitinho, ó, qual é o método que você está utilizando, os parâmetros que você está utilizando para fazer as escolhas da sua entrada, e ela vai te mostrar onde você lucra mais e aonde você perde mais, ó. Aqui, ó, desempenho por métodos, desempenho por parâmetros, super favorito, favorito, parelho, over, under, e ambas marcam sim e não, tá? Tem o gráfico aqui, em outras abas aqui tem outras coisas bastante interessantes. Eu não vou me aprofundar muito com relação à planilha porque não é o intuito principal desse vídeo. Aqui estão todas as entradas que eu fiz desde o lançamento da ferramenta nesse grupo que eu te apresentei aqui, o gratuito que eu te apresentei agora anteriormente. Então tudo que eu comentei lá com o pessoal, eu tô anotando aqui e aqui tá o andamento do método até então. Beleza? Dito isso, vamos lá, vamos pro C-Score e vamos começar a analisar. Esse momento é 10 para as 2 da tarde do dia 28, né? Uma segunda-feira, 28 de agosto, nós temos esse jogo aqui na La Liga que me chamou a atenção, entre Getafe e Alavés. A gente vem aqui ver os resultados mais prováveis e vamos para a aba de valor esperado. Agora a gente vai começar aqui a digitar as odds que a Betfair está nos oferecendo nesse momento para cada um desses placares que são os mais prováveis de ocorrer, conforme o que o C-Score nos informa em poucos cliques. Vamos lá, vou puxar um pouquinho para o lado aqui para que a gente possa fazer isso daqui com tranquilidade, tá? Aí o site da Betfair está aqui do meu lado, vamos para a aba de valor esperado, vamos aqui, ó, já estou no jogo do Getafe do Alavés, começa agora às 2h30 e vamos para o resultado correto. No 0 a 0, que é o primeiro placar mais provável, nós temos 5.4. No 1 0, 5.5. 0 1, 8. 1 1, 6.8. 2 a 0, 12. 2 a 1, 15. Beleza, já temos aqui 6 placares. Eu vou descer e vou até o 8º, tá? 0 a 2. 0 a 2, 22. E 1 a 2, 20. Beleza, agora eu vou mandar somar todos esses placares para a gente ver como que está o nosso valor esperado cobrindo 8 placares. Por enquanto está nos dando 3.51. Beleza, vamos supor que eu vou abordar ali uma entrada de médio risco. Não quero cobrir 8 placares, tem odds muito baixas no meio do caminho, vai me dar um retorno muito baixo. Show de bola, então eu vou tirar o 1, 2 e vou tirar o 0, 2. Porque eu de fato, além de pela análise quantitativa, pela minha análise qualitativa eu também entendo que 0, 2 e 1, 2 são placares menos prováveis de fato de acontecer. Então selecionei esses 6 placares aqui, ele está me dando um retorno positivo em EV de 6.91, ou seja, o mercado está me pagando 6,91% a mais do que ele deveria se ele tivesse num EV neutro. Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui na Betfair todos esses placares para ver qual é o retorno que o mercado está me dando se eu fizer todas essas seleções aqui em que o C-Score está me passando. Então vamos lá. Eu selecionei aqui os 6 placares, 00, 01, 10, 11, 20, 21, todos selecionados. Vou fazer a simulação aqui, ó. Clico no apostado, botar R$100 para fazer a simulação para saber quanto por cento de retorno ele está me dando. Ele está me oferecendo 26% nesse momento. Embora seja uma entrada de V+, veja que com 26% nessa entrada eu estou numa relação de 4 para 1, ou seja, eu preciso de 4 greens para superar um possível red que eu venha a ter. Eu particularmente, gosto de uma relação em média de 3 para 1. Não quer dizer que eu nunca vá fazer entradas nesse modelo aqui.
Tudo bem, pode ser que em algum momento ou outro eu veja como interessante fazer esse tipo de entrada, mas eu prefiro fugir um pouco. E como eu não conheço tão bem qualitativamente o Getafe e o Alavés, não sei exatamente quem são os principais jogadores ainda dessas equipes, talvez eu precisasse estudar um pouco mais do que elas, eu prefiro, bom, peraí, vou procurar um jogo melhor, que talvez tenha condições melhores para mim fazer a entrada dentro de todo esse cenário que eu estou traçando aqui junto com vocês. Beleza, show de bola. Fiz a identificação de quais os pontos do Alavés, se é positivo, se é do Alavés, do Getafe do Alavés, né, do jogo, se é um EV positivo, se não é. Fiz o teste de ver qual é a minha relação de green para red caso eu resolva fazer essa entrada. E além de estar numa relação muito baixa de 4:1, eu tenho apenas 6 coberturas. Em 6 coberturas eu tinha que ter uma relação bem melhor, tá? Bem melhor, em torno aí de 50%, 50 e poucos. Claro, vai ter situações com 40 e poucos que vão ter valor e tal, tranquilamente, mas 26 é muito pouco para 6 coberturas. Beleza, ok, fiz o teste de um jogo, vamos procurar um outro, Deixa eu tirar a Betfair daqui. Vou maximizar de novo o C-Score. Beleza, já sei como o Getafe e Alavés estão. Venho para cá. Série A, Cagliari e Inter de Milão, às 15:04. Venho aqui, show de bola, mesma situação, aba de valor esperado. Claro, se tu quiser dar uma identificada, ver quais são os principais placares aqui, tu pode olhar até lá embaixo, o pessoal que trabalha eventos raros aqui, ó, para fazer talvez um lei 2-2, se tiver chance de fazer, tá tudo aqui. Fica à vontade de olhar tudo, tá? Venho para cá para a aba de valor esperado, vou novamente afastar aqui, eu vou para o jogo da Inter de Milão. Inter. Digitei, já apareceu, Cagliari Inter de Milão, show de bola. Resultado correto. Ó, vamos lá. Goleada do visitante. Goleada da Inter de Milão. 6.4. 6.4. 0.2. 8.2. 0.1. 8.4. 0.3. 11.5. 1.2. 9.4. 1.1. 10. 1.3. 3.5. E 3.6. 7.0. 18. Deixa eu fazer um adendo que eu já fiz em outros vídeos, mas é sempre importante falar. Geralmente o placar 1-1, ele é o placar que mais acontece no mundo do futebol. Se você pesquisar em banco de dados aí gigantesco que você possa ter acesso, você vai descobrir isso. E ele normalmente não tem valor, mas é muito difícil de deixar o 1-1 de fora, justamente por ele ser o que mais acontece e muito provavelmente, na grande e imensa maioria dos casos, ele vai estar entre os 8 primeiro. Beleza, selecionei os 8 aqui, agora nós vamos fazer a seleção da somatória. Ele está me dizendo o quê? Ó, eu tenho um valor de 8,35% de EV, já está maior do que a abordagem anterior. Mas ok, eu estou olhando aqui e talvez eu prefira tirar o 0-0. Não acredito que vai ficar 0-0 esse jogo pela minha análise com relação à qualidade dessas equipes e também ele é o 8º placar aqui dentro dos mais prováveis. Tirei fora o 0-0. Show, então eu fiquei com 7 placares. Então nós vamos lá e vamos buscar esses 7 placares. Goleada do mandante, vamos selecionar? Do visitante, selecionei. 0-2, selecionado. 0-1, selecionado. 0-3, selecionado. 1-2, 1-3, 1-1. E é isso. Temos 7 placares aqui. Venho para cá. Vamos simular? Vamos simular. R$100. 30%. Veja bem, eu tô num jogo em que eu tenho uma cobertura a mais e ele tá me oferecendo de volta 30% e são equipes que eu conheço melhor do que Getafe e Alavés. Eu conheço mais a Inter de Milão do que eu conheço a Alavés. Eu conheço mais o Cagliari do que eu conheço o Getafe. Então, talvez seja muito melhor eu fazer uma entrada tendo 7 coberturas em times que eu qualitativamente conheço melhor do que fazer uma entrada com 6 coberturas em times que eu não conheço tão bem e tá me dando 26% de retorno, enquanto o outro tá me dando 30% de retorno. Tá me colocando numa relação de 3,5 para 1 aqui. Quase uma relação de 3 para 1, passou ali de 34, 35, claro, tem a taxa da casa que tu tem que estar sempre observando, então tu fica numa relação de 3 para 1. Então, que interessante, são 2 jogos que você pode pegar os 2 com EV positivo e aí se tu quiser identificar e escolher qual o melhor para a situação, qual o melhor para você apostar, tá aí. Não quer dizer que você não deva fazer o Getafe ou o Alavés, talvez você deva fazer os 2, mas tem toda essa questão de relação de green e red que são coisas importantes, porque isso envolve diretamente a nossa questão emocional. Quantos greens você suporta ter que fazer, que conseguir para superar um possível head que venha acontecer.
Tá? Talvez você seja o cara do 2-1, tem que fazer entradas com mais de 50%. Ou talvez você seja o cara de 5-1, você pode fazer entrada com 22%, 23%. Tá? E não necessariamente precisa ser feita sempre uma entrada com no mínimo aquilo que atende a sua relação. Mas se você fizer uma entrada com 20% ali e a tua relação não é de 5-1, ela é de 3-1, a próxima entrada sua, ou pelo menos a média das suas entradas, tem que ultrapassar os 33%, 34% que você precisa para estar numa relação de 3-1. Beleza. Gostei dessa abordagem, eu gosto de relação de 3-1, teria que ter um pouquinho mais de valor aqui, mas como eu gosto desse time, dos times que vão se enfrentar, desse casamento, desse confronto, acredito que a Inter de fato tem todas as condições de fazer desses resultados que estão aqui, e eu quero manter protegida a goleada, eu vou aceitar esses 30% e eu vou aguardar as escalações saírem para decidir se eu vou fazer essa entrada ou não. Então toda a minha parte quantitativa foi aprovada por mim nesse jogo. Agora eu vou esperar a parte qualitativa, porque se de fato as duas equipes vierem com seus times titulares ou muito próximo disso, eu faço a entrada. Aí talvez vocês perguntem, tá, Luiz, mas não precisa só a Inter de Milão vir com o time titular? Nesse caso em que eu cobri a goleada, só a Inter vindo com o titular é o suficiente. Agora, em casos que você não cobriu a goleada, não cobriu um 0-3, não cobriu um 1-3, é importante que o adversário também seja o time principal, porque senão, o seu time sendo o principal e o adversário o time reserva, é muito provável que o seu time venha fazer uma goleada ou um 3, um 0-3 e você não vai estar nessa cobertura. Beleza? Então, saindo as escalações, eu volto aqui para a gente continuar conversando e fazer este jogo aqui juntos no vídeo. Beleza? Bem, nesse momento são 15h21, estamos aí a uns 25 minutos, 24 minutos do jogo começar. Saíram as escalações, já obviamente eu dei uma analisada nos times, gostei bastante do que vi e vou com a minha stake cheia para esse método em questão, que é 20% da minha stake principal. Já estão selecionados aqui todos os placares, aqueles que a gente conversou anteriormente nesse vídeo, fez a análise e vamos lá, bateu as duas análises, vou botar a stake cheia aqui que já está selecionado, potencial lucro de praticamente 30%. Fazer as apostas, confirmar, entrou toda a grana? Ainda não, tá faltando alguma coisa aqui, ó, o 0,2. Como ainda falta aqui 20 e poucos minutos para o jogo começar, eu vou deixar ver se processa sozinho. Acho que até foi agora, ó. Respondeu? Tá faltando um pouco. Ó, praticamente toda. Então eu vou deixar processar sozinho, não vou forçar para poder pegar essa odd de 8 aqui, é um mercado que já tem mais liquidez e tal, e geralmente até a hora do jogo ele busca. Beleza? Conforme as coisas forem acontecendo, a gente vai conversando. E aos 21 minutos de jogo, o super favorito, o Inter de Milão, faz o seu primeiro gol. Nesse momento 0-1, está nos dando em torno de 7% aqui, oscilando bastante. E uma situação bastante confortável. Agora, enquanto o Cagliari continuar sem fazer nenhum gol, a situação vai se mantendo confortável. Se ficar assim, sem o Cagliari fazer nenhum gol até o final do jogo, melhor ainda, porque daqui para frente tudo a gente tem com relação a Inter de Milão, certo? 0-0 a gente não tinha coberto, mas daí para frente vamos que vamos. Qualquer novidade, eu volto aqui. E aos 30 minutos de jogo, a Inter de Milão faz o seu segundo gol. Agora já estamos aos 32, o gol saiu aos 30 e isso vai nos deixando cada vez mais confortável na posição, porque está nos dando em torno de 15, 16% de retorno de um potencial praticamente de 30%, porque conforme vai saindo os gols da Inter, a gente vai ficando mais perto do que é a goleada, que seriam 4 gols da Inter, confirmando a vitória, obviamente, né? Não pode ser um 4-4. E isso elimina essas questões dos placares do Cagliari em que não tem cobertura em nenhum placar com 2 gols. A gente só tem cobertura em placares até 1 gol do Cagliari. E por isso vai aumentando o nosso potencial lucro, obviamente, também conforme o tempo passa. Beleza? Surgindo novidades, voltamos a nos falar. Intervalo por aqui, segue o 0-2, exceto que a Inter de Milão faça muita força para entregar esse jogo, tende a ser uma entrada muito tranquila para o segundo tempo. Nesse momento, em torno de 17% de lucro, e vamos que vamos caminhando tranquilamente muito bem. Qualquer novidade, eu venho aqui e a gente segue conversando. Fim de papo por aqui, terminou mesmo 0-2, tá? 30% de lucro praticamente. Eu não tentei a pirotecnia nesse jogo. O que é a pirotecnia? É fazer um lay ao placar atual de 1,15 para baixo quando a gente tem cobertura nos 2 posteriores placares. Então nesse caso seria fazer um lay ao 0,2 quando batesse 1,15, sendo que a gente tem a cobertura no 0,3,
certo? E também tem a cobertura no 1-2. Isso seria pirotecnia. O que seria zerar o risco é a mesma situação, mas não a 1.15, e sim na odd mínima de 1.30 para baixo. Por quê? Porque o nosso potencial lucro era 30%, então eu tinha que ter pelo menos 1.30, e aí eu zeraria o risco caso eu tivesse um dos placares posteriores que me colocasse em head, ou seja, se eu não tivesse cobertura no 0.3 e nem no 1.2, quando a odd do 0.2 batesse 1.30, eu poderia zerar esse risco, caso eu optasse por fazê-lo, a depender da leitura de jogo que eu tenho ali. Beleza? Show de bola. Então é isso aí. Vamos ver qual placar era o 0.2 aqui no C-Score. O 0.2 nos apontava o segundo placar. O segundo possível placar foi o que aconteceu. E por curiosidade, vamos ver a questão do Getafe e Alavés, né? Getafe e Alavés, quanto foi? Foi 1-0 para o Getafe esse jogo. Voltamos no C-Score. La Liga, Getafe Alavés. Ó, o segundo placar possível também. Ou seja, se eu tivesse feito ambos os jogos teriam batido. Então, fica aí esse grande exemplo de como eu trabalhei nessa tarde de segunda-feira, e eu espero que esse vídeo seja de grande utilidade e grande valia na sua caminhada. Valeu, um grande abraço e até o próximo.